dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli. E eu sou o Braulio Simberg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Hoje a gente tá aqui com uma convidada muito especial, a Ana Jorges. Cara, muito obrigada pelo convite. De verdade, é uma honra estar participando desse podcast. Espero contribuir aqui nesse papo. A gente sempre começa contando para as pessoas quem é aquela pessoa no mundo offline. Então me conta um pouquinho quem é a Ana antes de chegar na internet. Eu acho que nessa época aí eu era uma adolescente, né? Porque hoje eu tenho 20 anos. Não faz muito tempo que eu tô no digital, mas levando em consideração, nesses últimos 2 anos, foi no início de 2019 que eu comecei para valer mesmo, que eu mergulhei no mercado digital, comecei a estudar, então fazem aí mais ou menos uns 2 anos. Só que antes disso acontecer, eu tava naquele impasse, né? Eu tinha estudado muito para passar no Enem, na faculdade, para passar e tal, que eu queria nutrição, inclusive nessa época. Eu até já começava a falar um pouquinho no Instagram, compartilhar algumas coisas, que eu queria nutrição, aí eu ficava falando sobre vida fitness e tal. Só que ao longo desse tempo eu mudei e falo digital hoje, mas enfim. Passei para nutrição na Federal, estudei pra caramba e antes mesmo de começar a faculdade eu larguei, porque eu entrei num processo de autoconhecimento naquele momento que você tem as férias antes de começar as aulas da Federal e aí, cara, eu vou aproveitar esse momento para estudar e me autoconhecer um pouco mais. E foi aí que simplesmente eu desisti de fazer faculdade. Eu vi que aquilo não fazia parte da minha personalidade de forma alguma. E foi natural, de fato, empreender para mim foi bem natural. Eu sempre fui uma criança, um adolescente que dava os seus pulos. Na infância eu vendia desenhos na escola, vendia balinha. Na adolescência também. Eu sempre fui uma adolescente que gostava de dar os seus pulos. Quando eu larguei a faculdade, aí você imagina, o meu pai, ele é servidor público. Minha família inteira é super tradicional. Eles são tudo da estabilidade. Então. Não, eles acharam que eu estava louca, que eu tinha pirado, que é assim, você tá trancada nesse quarto, você tá enlouquecendo nessa tela aí, tá inventando de largar a faculdade, minha filha, não faça isso, que é só a faculdade que vai te dar o seu futuro e tal. Mas foi bem nesse momento que as coisas estavam meio complicadas, que eu fui conversar com os meus pais, que eu ia tomar responsabilidade por tudo o que acontecesse, por todas as consequências, por tudo que eu tava fazendo naquele momento. E aí eles cortaram a minha mesada. E eu fiquei zerada. Mentira! E a mesada não era muito grande, não. Era R$250 que eu tinha pra comprar livro e tal, essas coisas. Mas cortaram e aí foi o momento que eu comecei mesmo a ter sangue nos olhos. Aí, nesse começo, aí eu tive que trabalhar como freela. Eu usava o Workana pra trabalhar como designer. Também prestavam serviços locais na minha cidade, de freelancer. E ao longo desse tempo, eu fui juntando dinheiro, que era o meu objetivo, R$2.000, pra começar de fato no digital. Eu comecei com e-commerce sem estoque, que eu agradeço muito por ter iniciado por esse caminho, porque eu diria que foi uma faculdade do mercado digital. Porque quando eu comecei, eu tive que aprender copy, tráfego, landing page, fazer tudo, gestão, logística. Então, assim, eu tive um crescimento assim, no meu repertório assim, absurdo, porque eu tive que lidar com todas essas áreas sozinha. Mas e como foi, tipo, no começo, assim, seus pais não aceitaram? Não. E pelo jeito não aceitaram muito porque cortaram até a mesada. Foi. E aí, não, mas é porque eles queriam fazer com que ela, tipo, você quer isso mesmo? Então se vira pra conseguir, né? Se vira, eu não vou ajudar, porque eu não acredito nisso, então aí eu... Mas aí, eles ainda foram legais. Porque tem muito pai que bota de castigo e fala não, ou você vai embora de casa, ou você faz o que eu mando. Eles foram expulso. Eles foram um pouco mais... pesada. Mas depois, quando você entrou nesse meio, você aprendeu tudo, a fazer tudo. Mas antes de você chegar para os seus pais e anunciar, não, eu vou empreender no digital, vou começar no digital, você já sabia que você ia ter que aprender tudo isso? Você já tinha essa noção? Ou a hora que você chegou, você falou... Ops, caraca, eu não sei isso. Eu não isso. sabia que era tudo isso. Eu comecei assim, tipo, eu comecei como freela, eu fui estudando sobre mercado digital em paralelo. E quando eu fui estudando, eu fui percebendo, né, que é muita coisa, assim, você não vai construir um conhecimento eficaz para você ter resultado em pouquíssimo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estudava, de fato, muito, acordava 5 horas da manhã, ia correr na praia. Depois de correr na praia, eu ia pra academia, puxar ferro, e depois disso, eu ia direto pra minha casa trabalhar. Teve dias que eu apagava de tanto trabalhar, de tanto estudar, então assim, foi umas épocas assim, muito difíceis da minha vida. Antes da gente chegar na parte de fato que você tá trabalhando com o dropshipping, né? Sim. Vamos um pouquinho antes.
Como que você descobriu que isso existia? Porque você falou assim, eu passei na faculdade e comecei a pesquisar. O que passou pela sua cabeça? O que você estava pesquisando exatamente? Como que você chegou nessas informações? Foi uma coisa muito pontual. Eu vi um amigo meu que, assim, era amigo de uns colegas meus da escola, que ele tava postando, assim, umas viagens muito legais. Aí eu olhei assim, caramba, o que esse menino tá fazendo? Qual é a profissão dele? Eu quero saber. A minha mentalidade, assim, nessa época eu tinha 18 anos. Aí eu fui ver o perfil dele e acompanhar um pouco mais. E aí eu vi que ele fazia dropshipping. E aí eu falei, vou fazer isso. Vou começar por esse caminho. E foi aí que eu decidi mesmo. Eu vou contar uma curiosidade que eu ainda não contei no podcast. Mas, sem saber que existe essa palavra, eu fiz dropshipping numa época, sabia? Sério? No começo da minha faculdade. Só que assim, foi totalmente para uso próprio. Sabe quando você desenvolve uma linha de maquiagem porque você quer ter a maquiagem? Foi tipo Sim. isso. Eu amava, era alucinada pela Kipling. Na minha época era assim, status, quando você tinha a bolsa era do luxo. macaquinho. Nossa, era A maravilhoso. de rodinha também. Chiquérrimo. Só que não tinha no Brasil, ninguém vendia no Brasil. Eu tinha que comprar quando eu viajava ou encomendar e era muito caro, não tinha nenhum revendedor aqui e tal. E aí eu conheci uma menina que morava na Holanda e ela vendia. Eu acho que eu conheci ela pelo eBay, porque eu comprei alguma coisa dela no eBay e tal. E eu falei, vamos fazer rolo? Vou fazer o seguinte, eu vou montar um site e aí eu vou vender as bolsas e aí você manda direto pra pessoa. E a gente divide o negócio e tal. E a gente começou a fazer. Tipo, acho que foi uns 2 anos depois, a All Bags tinha feito um contrato de exclusividade com a Kipling. E eu fiquei tão conhecida que eles me mandaram uma notificação extrajudicial. Dizendo que eu tava... Foi conhecida pelo jeito ruim. Porque, tipo, teoricamente eu não podia, mas eu nem sabia sobre isso, Tinha direito de marca. Eu não tinha nada daquilo. Aí eu tive que fechar a minha lojinha. Mas, cara... Tava funcionando... Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. O pessoal vê dropshipping e olha como se fosse aquele modelo tradicional que o pessoal faz na internet, só que grandes lojas fazem dropshipping. A Magazine Luiza faz dropshipping, ou seja, ela deixa os vendedores lá no marketplace delas para vender. Tipo, muitas lojas gigantes fazem dropshipping, só que as pessoas não entendem que é só um modelo de logística. Então, por isso que eu gosto de falar que é um e-commerce sem estoque. Como que funciona exatamente o dropshipping? Bom, você tem o fornecedor, você seria a loja, então você meio que seria o intermediador dessa venda. Então, quando o cliente ele compra na tua loja, você faz a página de vendas, tudo direitinho, também é encarregado pelo marketing, você envia diretamente o pedido para o fornecedor através da plataforma, então isso tudo é integrado também, e ele manda o fornecedor direto para o cliente. Então, você não cuida de custo fixo, não cuida de estoque, não cuida de um alto custo com funcionário. Então, por isso que também eu achei uma alternativa muito viável para quem está começando, né? Porque você não tem uma barreira de entrada muito grande, você pode começar com pouco capital. E como é que era o seu negócio? Como que ele surgiu? Como que ele começou? O que você vendia? O que você vendia? Um dos meus primeiros produtos que mais vendeu, assim, que pegou realmente tração e que me trouxe resultado de fato, foi aqueles ring lights. Ah, que sabe? legal. Aí eu fiz uma copy que era basicamente... Você sabia qual é o segredo das blogueiras para ter uma maquiagem perfeita, uma iluminação e tal? Eu meti essa copy e aí eu consegui escalar. Aquele produto foi um dos meus primeiros produtos vencedores. No início eu comecei sozinha, minha loja, claro. Aí, enquanto foi escalando, eu tive que me virar na raça mesmo, a delegar, a construir equipe, delegando primeiro o suporte, depois o operacional e tudo isso. Cara, é muito legal isso. Eu gosto muito de ver essas histórias, porque a gente traz pra realidade que é possível fazer. Uma pessoa Total. em casa, sozinha, sem mesada, Total. né, que não tinha apoio de ninguém, literalmente, conseguiu fazer. Então, você montou, você escolheu os seus... Como que era escolher os produtos? Você escolhia algum fornecedor de fora, daqui? Como que era isso? Fornecedor sempre internacional. Só que tem um porém. Dependendo do frete que você escolhe, pode demorar para chegar. Antigamente era padrão isso, demorava para chegar. Só que atualmente, hoje em dia, já faz um bom tempinho, você tem alguns modelos específicos de frete que conseguem chegar em tipo 10, 15 dias, muito fácil. Não sabia. Da China até o Brasil. Você ainda trabalha com dropshipping? Não. Não? Hoje? Atualmente, a gente vai chegar nessa história aí, né? O que foi que desenrolou o meu negócio? O que eu tô fazendo hoje, como é que se desenrolou a empresa, mas a gente vai chegar a isso. Tá, mas vamos lá. Então, aí você escolhia e aí a pessoa mandava direto pro cliente. E isso é uma coisa que, tipo, pelo menos... É que faz muito tempo que eu não compro nada na China. Acho que o Covid chegou e fiquei com medo. Mas demorava muito tempo. E tinham muitas coisas que não chegavam.
E isso é um risco, né? Porque, na verdade, a compra foi feita por você, né? As pessoas pagavam você. Você teve muitos casos disso acontecer. Como que você lidava? Cara, isso depende muito da gestão da pessoa e principalmente do caráter dela. Uma coisa que eu vejo no mercado de dropshipping é que existem muitas pessoas que mancham o mercado fazendo esse tipo de coisa, né? Então, assim, o principal que você tem que lidar é com a gestão dos seus pedidos, com a logística, saber sobre fluxo de caixa, porque geralmente o pessoal não entende isso quando está começando, né? Graças a Deus que eu entendi essas coisas, esses princípios lá no início, para você saber lidar com o dinheiro que está aparecendo lá no seu caixa, para você não tirar da conta PJ, para você não misturar com PF. E muitas lojas de dropshipping que o pessoal que começa assim e não passa por esses fundamentos, acontece isso. E aí a pessoa se perde, acontece esse tipo de coisa, e não dá certo, e não tem resultado, papá. Então, eu acho que o principal mesmo seria a pessoa primeiro estudar os fundamentos. Porque eu vejo muita gente no digital que fica focando em buscar método, em hack, em truquezinho, e papapá. A virada de chave que vai mudar não sei o quê. Mas a pessoa não estuda os princípios, que em média são 6 a 12. Então, esses métodos nada mais são do que uma combinação das variáveis desses princípios. Quando você pega esses princípios e combina eles, você dá milhares de métodos, milhares de informações. Então, o que foi que eu fiz? Peguei os princípios e me aprofundei neles, que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito naquele momento, porque me deu uma base, um repertório muito bom para empreender. Mas sabe o que é curioso? Não é só no dropshipping que acontece isso. Todo mercado tem 50% das empresas familiares misturam conta PJ e conta PF. Muitas empresas grandes também fazem isso. Tipo, preciso pagar a escola dos meus filhos. Paga aí. E, tipo, não é assim que funciona. Então, isso eu acho que é uma coisa também que é um pouco cultural, né? As pessoas, elas não têm esse entendimento que apesar de você ser dono de uma empresa, o dinheiro da empresa não é seu. Porque às vezes você pode quebrar a sua empresa se você não tiver um bom planejamento, né? Mas tá bom. Aí a gente começou a vender ring light. Já tô animada, porque você começou a vender bem. E aí, o que aconteceu depois? E aí eu escalei pelo tráfego. Nesse caso, você passa por um processo. Drop é muito o produto, a página de vendas, a copy e o tráfego, principalmente. Porque é no tráfego que a pessoa ganha atração, é no tráfego que a pessoa consegue escalar de fato. Então, eu consegui escalar, eu achei um público, uma segmentação que estava indo muito bem. E aí eu fui lá, taquei a mão naquilo. Peguei todo o dinheiro que estava entrando, reinvesti, paguei os produtos, estava tudo indo certinho e eu fui escalando aquele público. Só que tem uma coisa bem importante que você tem que fazer quando você trabalha com isso. Que foi, inclusive, o que você acabou de falar agora. A pessoa pega aquele dinheiro e acha que não vai acabar, que a pessoa não tem custo fixo e tal, que é o ciclo de vida de um produto. Cada produto ele tem um ciclo de vida. Então, você passa pelo início, a fase de crescimento, pela fase de maturação e depois pela fase do declínio. Nessa fase do declínio, quando você entra, é quando você tem que testar novos criativos. Quando você tem que testar novas segmentações, quando você tem que fazer teste AB, testar variações de copy, fazer outras coisas complementares para que aquele produto, quando chegou naquele nível máximo de escala, ele se mantenha por um tempo a mais. Então, o que geralmente o pessoal faz? Escala, mete a mão, o produto vai até a lua, fatura muito, e depois de um mês, decai tudo, porque o público saturou, as pessoas não aguentam mais ver aquele anúncio, o remarketing está anunciando para as mesmas pessoas, a pessoa não se dá conta que tem que fazer essas alterações, tem que buscar permanecer, e que principalmente antes disso, tem uma esteira de produtos. Ela acha que aquele produto vai mudar, pode mudar a vida dela, pode ser o start, que nem foi o meu. Mas ela tem que ter uma esteira de produtos rodando em paralelo, testando novos produtos, para que ela mantenha, tipo, uma linha de vários produtos rodando que dão certo e que mantenham um faturamento constante para ela. Até mesmo pegar o faturamento desse que tá dando muito certo, aproveitar esse hype, para ele ir alimentando esses outros. Porque, de repente, você vai investir em algum que não vai dar certo, você vai, digamos, jogar dinheiro fora. Tipo ações, né? Você vai equilibrando. Você vai equilibrando todos ali. Isso é muito interessante. Eu tenho uma dúvida, bem de iniciante. Você tem um site para cada produto ou você tem um site para todos os produtos? Isso é bem relativo, depende de como é que a pessoa gosta de trabalhar. Na época, eu trabalhava com a loja genérica, com uma central de vendas e landing pages atreladas a essa central de vendas. Então, assim, cada landing page era um produto diferente, uma loja diferente, um branding diferente, digamos assim.
E qualquer tipo de venda que ia por essas landing pages ia direto para a página central de vendas, que ia para uma empresa, que seria a central de vendas, uma empresa de vendas. E uma coisa importante, não sei se tem, mas o pós-venda é uma pedra no sapato ali, porque assim, você está fazendo uma negociação com uma outra empresa, você está sendo um intermediário. Existe muito problema no pós-venda, a pessoa reclama, não chegou o produto, o que aconteceu, sei lá, endereço errado, qualquer coisa assim. É você que é o intermediário que cuida desse pós-venda ou é toda a empresa que está mandando? É o intermediário que cuida. O intermediário cuida da comunicação com o fornecedor para resolver esses problemas. Por mais que não seja uma grande porcentagem, é uma porcentagem pequena que acontece em qualquer tipo de negócio que tem entrega física. Sim. O produto não vem, às vezes dá um problema nos correios, ou ele volta, ele não recebe. Essas coisas acontecem em e-commerce, em loja, e a pessoa tem que saber lidar com isso. Aí no começo você que fazia e depois você foi contratando. Eu que fazia, velho. Eu respondi e-mail no banheiro, velho. Quando começou a escala, o negócio começou a dar certo. O celular, mensagem, assim, os e-mails só aparecendo no pessoal. Eu respondendo e-mail o dia todo. Eu, cara, não, assim não dá pra continuar. Vou ter que delegar, vou ter que contratar um suporte. Sério. Quanto tempo demorou da hora que você começou pra hora que você tava no banheiro chorando, desesperada, falando eu preciso contratar mais pessoas? Cara, eu acho que foi após 3 meses que eu comecei, assim. Inclusive, foi um erro que eu cometi. Eu deveria ter delegado muito antes. Eu não delegava porque, eu sei lá, eu tinha medo. Eu achava que as pessoas não iam fazer melhor do que eu, sei lá. Então, eu passei por esse tempo, assim, fazendo tudo sozinha. Mas foi um erro que eu cometi. Mas isso a gente... Eu não sei você, mas, por exemplo, eu, né? Eu, dentro do meu curso, eu tenho esse receio. Então, tipo, eu quero cuidar do suporte, eu quero cuidar das vendas, eu quero cuidar da página, eu quero cuidar de tudo. Porque eu tenho certeza absoluta de que eu vou fazer o meu melhor. E às vezes a gente não tem 100% de certeza. E eu acho que isso é sim um erro, mas também tem a ver com as pessoas que às vezes elas estão no mercado e elas mancham mesmo o nome de todas as outras. Porque existem pessoas que elas estão ali só por estar, né? Elas coexistem no emprego, elas não fazem o que elas precisam, né? Mas aí tem 2 lados da moeda, né? Porque tem a questão do você não delegar que você tem certeza que vai dar tudo certo. E chegar também num estágio que você não vai fazer bem feito todas as partes do processo. Exatamente. Porque você não vai dar conta. Às vezes é melhor pegar alguém que não saiba nada, pra você ir criando a pessoa no seu modo, modelando ela do seu jeito, pra ela aprender, do que você pegar alguém muito bom e aí vai chegar com, de repente, alguns vícios do mercado e de repente não vai trabalhar do seu modo. É meio complicado esse negócio de equipe, assim, pra você pegar a pessoa e treinar ela e tudo mais. Mas é um processo. E vai ter que ocorrer com todo mundo que queira crescer a empresa. De delegar, assim, no início foi tranquilo. Eu tinha medo, não sei porquê, mas a partir do momento que eu comecei a delegar, eu vi que era mais tranquilo. A única coisa que você tinha que lidar, que você tem que lidar, que é muito importante, é treinar aquela pessoa, especificar como é que funcionam os processos da maneira mais clara possível. Quando você chega no momento do processo que tá óbvio, é porque tá certo. Deixa o processo óbvio, porque ele tem que ficar mais claro possível para aquela pessoa. Então, eu fui criando essa noção ao longo do tempo, né? Enquanto eu fazia na prática aquelas coisas. Enquanto eu tinha que lidar com tudo aquilo acontecendo. E aí, você tava falando que o produto, ele tem esse processo, né? Montanha-russa. Aconteceu isso contigo? Como que foi isso? Como que você fez? Você aprendeu na prática ou já sabia que acontecia esse processo? Eu já sabia. Dou graças a Deus que eu já sabia disso. Eu já tinha estudado. Então, eu já tinha uma esteira de produtos rodando, outros produtos também paralelos rodando em complemento com esse. Então, tava naquela época que ele tava muito escalado, manteve o seu teto. Depois que ele decaiu, ficou os outros lá rodando em paralelo e com a receita constante. Bem bacana. Então, gente, pra quem não sabe, eu não sei se eu posso falar isso, qualquer coisa o Rael corta, mas a Ana, em menos de 19 anos, ela já era milionária, gente. Verdade. Com 19 anos, bem perto do meu aniversário, eu já tinha adquirido meu 1 milhão de patrimônio. Tipo assim, qual a sensação de, com 19 anos, ter faturado 1 milhão, assim? Sem precisar da faculdade. O que os seus pais acharam? Essa parte eu tô curiosa. curiosa. Muito importante pra saber, assim, que ponto que eles começaram a acreditar, te apoiaram, se eles te apoiam, se eles falam assim, pô, eu tava errado, realmente, você é empreendedora, valeu a pena e tal. Como foi? A minha percepção, quando eu vi que eu cheguei no 1 milhão de patrimônio, não foi de tipo, surpresa, ai que felicidade, ai que momento de virada, não. Porque por mais que tenha passado 1 ano, esse tempo é curto, 1 ano, né? Passa muito rápido. Eu vi tudo aquilo sendo construído aos poucos.
Então, Você viveu todos os dias, né? eu vivi todos os dias, tipo, ralando e construindo e aumentando aquilo. Então eu vi aquilo crescendo ao longo do tempo. Então não foi uma surpresa, não foi um baque, eu não tropecei, eu tava milionária. Porque Não o pessoal foi uma geralmente. Mega-Sena, né? Que acorda milionária, né? O pessoal geralmente fica, você ficou milionária, como se fosse do dia pra noite, mas não. Só a gente sabe, né, Ju, que a gente constrói todos os dias e vê aquilo crescendo aos poucos. Não é do dia pra noite, não é uma coisa rápida, assim, digamos. Mas os meus pais, eles ficaram orgulhosos de mim, digamos assim. A partir do momento que eu me mudei da casa deles, comecei a morar sozinha, isso foi depois de uns 6, 8 meses de eu ter começado. Já tinha dinheiro suficiente pra morar sozinha. Aí eu fui pra um apartamento pequenininho, pra focar mais em mim, pra eu ter mais silêncio, pra focar no meu crescimento profissional. Foi nessa época que eles começaram a me respeitar, de fato. Aí Perceberam você que eu pagava as próprias contas, assim, digamos que assim. eu tava bancando a minha existência no planeta Terra. Muito bom. Então, eles começaram a me respeitar a partir desse ponto. Chegou um momento que eu já tinha montado uma estrutura na minha empresa que fosse capaz de não fazer o trabalho apenas para mim, mas para outras pessoas também. Então, nesse momento, eu fui fazendo uma transição da minha empresa para prestar serviço também para outros e-commerce e outras empresas e fazer também, em paralelo, drop dentro da minha empresa. E o que foi que aconteceu, né? A minha empresa passou de ser uma empresa que só fazia drop do modelo tradicional a ser meio que um guarda-chuva com vários ativos, onde hoje nós temos lançamento de infoprodutos, temos lançamento de produto físico, que eu consigo fazer hoje com o conhecimento que eu adquiri sobre e-commerce e tal, e também prestação de serviços, além da curadoria de conteúdo própria, que a gente está amadurecendo esse projeto da Infocus, que é o nome que a gente escolheu. E é isso, a gente está seguindo esse processo agora, jogando mesmo o jogo do longo prazo, do equity, pensando realmente em construir uma empresa que tenha os seus processos, que esteja redonda, até chegar um momento que entre um CEO e toque por mim, eu consiga franquear aquilo. Então, esse é o meu jogo agora. Inclusive, a gente já tá vindo para um escritório aqui em Alphaville, um escritório físico. Eu que trabalhava 100% no digital, agora eu tô com o pessoal físico trabalhando. Então, tá sendo um momento de muito crescimento. Inclusive, me mudei pra cá também, morava em João Pessoa, eu tô morando aqui em Alphaville. Olha lá, mais uma vizinha pra gente. Uma vez. E quando que foi que você decidiu? Porque eu vou falar por mim, eu fiquei 7 anos nos bastidores. 7 anos sem colocar o nariz na internet. Às vezes, assim, sei lá, a Malu, alguém enfiava a câmera na minha cara, mas era, tipo, muito esporádico. O que me fez sair dos bastidores foi entender que eu poderia ajudar mais pessoas. Porque eu já faturava muito bem. Eu não precisava de um produto próprio, eu lançava outras pessoas. Já estava milionária, graças a Deus. Tudo estava andando bem, mas eu sentia que as pessoas me chamavam e elas ficavam frustradas quando eu falava, cara, eu não tenho agenda para te atender. E muito que o Bruno falou, ele falou, cara, crie um curso, ensina as pessoas a fazerem o que você faz, crie novas Julianas por aí, para ter Julianas para as outras pessoas, né? E aí eu coloquei na balança e eu falei, cara, eu tô olhando só para mim, eu tô sendo um pouco egoísta, inclusive. E foi aí que eu decidi sair, mas para mim foi muito difícil. Como foi para você? Cara, pra mim não foi tão difícil assim, apesar disso ser um ponto muito chato de você se expor nas redes sociais, que o pessoal não tem noção. Nenhuma. Tipo, não tem nem zero noção. A pessoa não bate na porta, na sua campainha, da sua casa e te xinga, entendeu? Você não entra e bagunça tudo na casa do outro. Você acha que você pode fazer o que quiser dentro da casa do outro. A pessoa acha que é assim, entra no Instagram da outra pessoa, acha que pode fazer o que quiser, mas não, ali é a casa dela, ali é o território dela, você tá entendendo? Então, isso é um ponto muito chato de você se expor nas redes sociais. E eu tive que lidar com isso muito nova, Ju. Muito nova. Lembra que eu te falei que eu comecei a me expor assim, só que eu não falava sobre marketing digital, eu falava sobre nutrição? Uhum. Começou aí. Meu Deus. E eu tive que lidar com 18 anos com essas coisas, sabe? Então, eu tive que criar uma casca em relação à exposição, às redes sociais. Acho que o trabalho pior do influenciador é o psicológico, né? Acho que isso, por mais que dá trabalho de fazer conteúdo, criar conteúdo, mas o psicológico é o principal, que pode abalar muito, né? Mas eu vejo um padrão hoje acontecer. Que, pelo menos eu observo muito e eu vejo. Então a pessoa, ela começa a produzir conteúdo, ela tá lá, ela se entrega de corpo e alma. Aí ela começa a crescer, ela começa a ficar conhecida. Aí começa a chegar um monte de hater. E aí o que começa a acontecer? Ela começa a parar de abrir a vida dela. E aí você vê essas pessoas que, cara, cresceram tanto
mostrando a própria vida, hoje são aquelas que mostram uma vez por semana, uma vez por mês, alguma coisa da vida pessoal. E mantém só no profissional. Isso deixa a coisa mais amarrada. Mas é uma forma de proteção, né? Porque é difícil. Você vai perdendo a sua naturalidade. Exatamente. Digamos assim. No começo você é mais espontâneo, uma coisa boa, você está mostrando. Mas ao longo do tempo, com as críticas, o povo querendo se intrometer na sua vida, você vai perdendo essa naturalidade. Eu acho que é o rumo das coisas. É engraçado, às vezes eu dou uns exemplos nos meus stories. Eu falo, por exemplo, assim, fulano fez uma festa. Aí eu coloco entre parênteses. Não estávamos na época de pandemia. Nossa, tem que deixar muito bem explicado tudo. Porque assim, eu tô dando um exemplo. É um exemplo, às vezes, bizarro. É um exemplo que nunca conseguiria acontecer. Mas aconteceu uma vez de eu não colocar. Não, estávamos tendo pandemia. A pessoa, mas não pode que tá tendo pandemia. Eu falo, cara, eu tô falando de extraterrestre. É um exemplo. País, tipo, sabe? Então, é verdade. É exatamente isso. As pessoas, elas perdem a naturalidade. Porque você começa a parar pra pensar, porque você já tá tão acostumado que você começa a parar pra pensar, não, se eu mostrar esse copo d'água aqui, eles vão reclamar, porque de repente a água, ela não é mineral, ou ela não é do filtro, ou ela sei lá do que, e não tá gelada, não tem gelo, e você fala, melhor não mostrar, né? Você acaba deixando de mostrar muita coisa que seria interessante pros seus seguidores, pro seu público, por questões do que é a opinião que os outros vão ter em cima daquilo. Então assim, hoje em dia você tá muito, tipo, uma caixinha assim, que você fala assim, meu, se eu mostrar isso, eu vou ter hater, se eu fizer isso, eu vou ter hater. E aí você acaba ficando naquela bolha e acaba não fazendo nada. Ou você liga o botãozinho lá e não estou nem aí pra ninguém e vai com hater mas mesmo. É difícil, mas é difícil, mas aí tem que ter difícil. muito preparo psicológico pra isso. Tem que ter estômago, tem que ter terapia, tem que ter autoconhecimento. A pessoa tem que saber muito quem ela é. De fato, ela tem que entrar num processo de autoconhecimento pesado. Porque o que eu mais vejo por aí é o pessoal ensinando persona sem nem saber quem ela é. Aí quando acontece esse tipo de coisa, a pessoa se retrai, a pessoa pega o pior caminho. Você sabia que a diferença entre o herói e o vilão é só a forma que eles canalizaram os traumas que eles passaram pela vida? A única diferença do herói e o vilão é que aconteceu um trauma na vida deles e que o herói soube canalizar aquilo para uma forma positiva e que o vilão canalizou para o lado muito bom esse negativo. exemplo. Exato. A maioria das pessoas que me xingam, que brigam comigo, eu tento conversar. E eu sempre consigo reverter. Porque você vai ver que no fundo, sei lá, ou foi uma palavra que ela interpretou da forma dela, ou é um tipo de atenção que ela tá querendo, e quando você tá conversando, você tá dando atenção pra pessoa. Então, eu acho que tanto da parte deles quanto da nossa parte, falta a gente entender que são seres humanos, um do outro lado, né? Então, assim, eu sou um ser humano, a pessoa que tá me xingando também é um ser humano. Então, eu acho que quando a gente começa a entender isso, fica um pouquinho mais fácil, mas ainda é difícil. Porque é difícil a gente dar o outro lado, né, do rosto pra pessoa continuar te batendo, quando você pode falar, meu, bloqueia. Não, é interessante que às vezes a pessoa chega como um hater. E sai te amando. E vira, tipo, o seu seguidor, seu fã, e acaba comprando seu produto, alguma coisa assim, só pelo fato de você ter conversado e às vezes alguma palavra, sem você querer falar pra ela, mas virou uma chavinha na cabeça dela que falou assim, cara, agora a partir dessa virada eu sou uma pessoa melhor. E às vezes, que a internet, os experts, além de vender produtos, passar o conhecimento adiante, eles são muito psicólogos também, né? Muito. Cara, porque assim, todo momento, gente, pessoas de todo tipo, de todas as religiões, culturas, e países que vêm conversar com você. E você tem que saber abordar, conversar com cada um ali. Cada um vai trazer uma história diferente, cada um vai trazer uma experiência diferente que já teve com outras pessoas. E aí você vai ter que fazer naquele psicológico, aquela troca de informações ali com a pessoa, né? Você já foi muito psicóloga? Já. Já fui psicóloga não formada, mas me virando lá, né? Porque você tem que lidar com pessoas muito diferentes. Você tem que entender os traços, as pessoas como são diferentes e respeitar isso e acolhê-las, né? Se for o caso. Então, isso é até uma coisa boa de você se expor, é que você começa a entender sobre pessoas. Eu acho muito importante, inclusive, eu acho que é um dos princípios do marketing digital, o marketing que for, que é comportamento humano. Na minha visão, o marketing digital nada mais é do que um estudo contínuo pautado sobre dados sobre o comportamento humano. Em todos esses anos que eu fiquei nos bastidores, muito do que eu fiz foi suporte. Então eu tinha o ônus de ter o público e não tinha muitos dos bônus, mas eu lidava com pessoas. Então eu recebia nudes. Nossa! Sério. Cara, já aconteceu comigo. Sério? A primeira vez que aconteceu comigo foi
esse mês. Me conta isso. Cara, um fake mandou lá um vídeo. Deixa eu ver esse negócio. Eu achava que era uma pessoa comum. Quando eu vi lá o negócio, eu pulei pra trás, cara. Eu fechei. A pessoa que tava do meu lado, o que foi, Ana? O que foi que aconteceu? Aí eu, nada, me mandaram um negócio aqui horrível. Assim, eu recebia porque, assim, eu ficava muito no WhatsApp. Tinha o WhatsApp de suporte e tinha o direct de alguns perfis que eu ficava no suporte. E muitas pessoas, agora eu acho que elas já caíram mais na real, mas no início, sei lá em 2016, 2017, as pessoas achavam que quem ficava no suporte era o próprio infoprodutor. Então, por exemplo, quando eu tava no suporte do Bruno, eu só recebia peito. Era muito peito. Eu recebi também algumas outras coisas que não eram peito. Mas assim, teve até um dia que eu falei pro Bruno, eu falei, escuta, você pode avisar que não é você? Ele colocou, eu tirei print daquele story que foi o melhor. Ele falou assim, não mandem nudes, não sou eu. Porque eu tava recebendo muito. A gente pode equiparar com a galera que joga calcinha nos shows dos caras, sabe? Eu acho que isso é que a gente traz pro mundo digital, deve ser tipo isso. Mas não faz sentido. Uma curiosidade, você sabe por que as mulheres jogam calcinha pra esses cantores, esse pessoal famoso? Porque eles... Não, agora é sério. É uma curiosidade. Eu não sei se eu quero saber dessa resposta. Não, é porque eles trazem uma sensação pra gerar aquela vontade nos fãs de sempre ter aquela chance de ter ele, aquele cantor, aquele famoso. E o que é que eles fazem? Geralmente, boy band faz muito isso. Eles nunca aparecem com namorada. Nunca. Então, na cabeça das fãs, elas sempre vão ter uma chance disponível, pode ser a chance que for, nem que for 0,00001%, aquilo desperta uma emoção de que sempre vai ter uma chance para elas e deixa o engajamento delas na banda muito maior. Do que contrário se cada um deles tivesse uma namorada. O fanatismo seria completamente diferente. As vendas dos discos deles seriam completamente diferentes. Mas, cara, faz muito sentido, porque a gente tava num jantar no final do ano passado, lá na casa do Paulo, no Paulo Cuenca. E a gente perguntou, a gente falou, você recebe muito nude? E eles falaram assim, hoje em dia não muito. E a gente começou a perceber que o que eles tinham em comum? Eles sempre mostravam as esposas, namoradas, enfim. Então, eles sempre mostravam que eles respeitavam demais a pessoa com quem eles estavam. E eu acho que isso já coloca um pouco de barreira, né? Porque foi educando, né? Exatamente, porque na época que eu recebi os nudes do Bruno... Não do Bruno, gente, pelo amor de Deus, das fãs. Deixa claro, eles vão cortar só esse pedaço aqui. Não era do Bruno, pelo amor de Deus. Quando a Malu começou a aparecer, as pessoas começaram a parar pra falar assim, pô, ele tem alguém. Então faz super sentido isso. Super, super. Tanto que ele até brinca, né, que eles estão separados há sei lá quantos meses, eles só fazem isso pelo Ibope que eles têm. Qual foi o motivo de você sair dos bastidores e começar a se expor? O que te levou a fazer isso? Bom, no início eu só produzia conteúdo sobre nutrição, então assim, eu usava o Instagram como uma ferramenta para aprendizado, para memorizar mais as coisas que eu estudava, para colocar para fora, para transbordar esse tipo de coisa. Só que aí, enquanto eu tinha esse perfil que eu falava sobre nutrição, dava umas diquinhas e tal, o pessoal viu a coisa acontecendo ali por trás. Eu tava mudando na casa dos meus pais, eu tava começando a, mudar a minha vida e o pessoal começou a perguntar, roda, assim, o que aconteceu? O que você tá trabalhando? O que você tá fazendo e tal? Aí eu fui introduzindo aos poucos aquele assunto no meu Instagram, sabe? E ao longo desse tempo, eu acho que eu já mudei o nicho do meu Instagram umas 3 vezes. Tem gente que me segue desde o fitness. E uma coisa muito legal que essas pessoas falam é que, cara, eu não te sigo pelo conteúdo que você tá produzindo no momento. Eu sigo por você por ser você. Porque eu vi tudo isso que você passou. Então, mais uma prova de que a era da pessoalidade tá aí na porta. Já chegou. Então, assim, você dar mais importância pro seu nome do que pro que você faz foi uma coisa que eu sempre levei como parâmetro ao produzir conteúdo nas redes sociais. Eu sou muito maior do que aquilo que eu faço. Porque aquilo que eu faço vai estar sempre em movimento, vai estar sempre se modelando ao longo do tempo, se ajustando. Então eu dou muita importância a isso. E o momento onde eu realmente joguei tudo pra fora, que eu comecei a produzir de fato sobre o mercado digital, foi quando eu já tinha alcançado aí uns 500 mil de patrimônio, assim. O Nigro até tinha me chamado pra tomar um café com ele. Eu não sei se vocês lembram aquela época que ele tinha postado. Se você tiver 18 anos, já tiver passado de 500 mil, alguma coisa assim, fala comigo que a gente vai tomar um café.
E aí eu fui, tomei o café com ele. E foi logo após isso, que eu tive essa conversa com ele, inclusive, que me ajudou muito, que eu comecei a expor essas coisas. De fato, produzir conteúdo e entrar também pra parte dos infoprodutos. E uma coisa que vai ser muito mais fácil a troca do nicho, porque, por exemplo, ela fala de Nutri. Se ela começa a mostrar todo o processo de que ela tá grávida, que ela começou a amamentar, e ela vai trocando isso daí, o público dela nem sente. Eles vão se adaptando. E às vezes eles vão se adaptando e vão gostando desse outro nicho que ela tá... Porque ela vai se identificar com muitas outras, de repente, mães que seguem ela. Então, assim, vai ser tão natural essa troca do que se você ficar, tipo, do nada você aparecer com um bebê e Mudar fala todo o assim, seu o Instagram. que aconteceu? Tipo... É. Então a mudança é muito tranquila. E como foi essa mudança, assim, desses nichos, assim, pro seu perfil? Cara, comigo foi muito gradual. Fui implementando aos poucos, eu via como... Cara, de 100% dos stories que eu posto, 10% eu vou postar sobre motivação. Aí, nutrição, motivação. Pode ser uma linha editorial complementar. Aí, joguei isso. Aí, ao longo do tempo, com motivação, eu fui e coloquei como linha editorial complementar empreendedorismo. Empreendedorismo, motivação e hábitos saudáveis de vida. Aí, junta isso, produtividade. Aí eu peguei essas âncoras para começar a introduzir o meu nicho principal, que é hoje, que é o marketing digital, aos poucos. E aí eu fui falando sobre esses assuntos, produtividade, empreendedorismo, fui falando aos pouquinhos, introduzindo, mesclando o conteúdo a chegar um momento que eu passei por toda essa fase de transição e comecei só a falar disso. E eu cheguei num momento onde eu nunca mais produzi nenhum conteúdo sobre nutrição. É isso. É você fazer... Gradual. E aumentando a balança, diminuindo o outro. As pessoas provavelmente não vão nem sentir que você mudou. Porque elas vão estar tão no seu hype, assim, do que você tá falando, que a hora que vê, fala assim, nossa, ela falava disso? Tipo, não, ela só fala de marketing digital. As próprias pessoas que já te seguem lá Nem atrás... lembram, né? Nem lembram. Mas é isso. E, cara, como é que foi? Você mandou mensagem pro Thiago, que agora eu fiquei curiosa. Aí ele respondeu, como foi? Eu mandei lá no Instagram, tipo, eu respondi o story, acho que... Ou foi no Instagram, ou foi pelo e-mail na época. E aí ele me respondeu, me convidou, vem aqui no dia tal, quero tomar um café com você. Claro, você tem que comprovar, né, o seu feito. E aí eu comprovei, ele me chamou e a gente tomou um café. Foi no final de 2019. Foi no final do ano, já tava chegando 1 milhão. E que você pode falar que você tirou de ensinamento dessa conversa? Transbordo. Foi a partir desse momento que eu realmente coloquei pra fora o que eu tava fazendo na minha vida. Tipo, comecei a produzir conteúdo com outro olhar. Do modo de você transbordar, entendeu? Você não guardar só pra você o que você tem de melhor. Você contribuir, ajudar outras pessoas, você compartilhar isso com o mundo. E, além disso, visão sobre equity. Ele me ensinou várias coisas, sabe? Várias coisas que mudaram, assim, mais a minha mentalidade, me fez pegar outro caminho do que conteúdo em si. Foi mais virada de chave na minha cabeça mesmo. Mas isso é muito incrível, porque eu vejo por aí muitas pessoas que, independentemente do nicho, pode ser, sei lá, um médico, um nutricionista, se bem que essas profissões são mais difíceis, mas sei lá, um advogado, eles não colocam o conteúdo deles, eles guardam algumas coisas que eles não ensinam pra ninguém, nem pros alunos, nem nunca. Porque eles falam assim, não, porque assim eu estou ensinando minha concorrência. E as pessoas não entendem que o teu maior diferencial não é o que você sabe, é você. Porque assim, se todo mundo, vamos supor, eu, você e o Braulio, a gente sabe a mesma coisa e a gente vive uma situação, eu tenho certeza que cada um de nós vai tomar uma atitude diferente, mesmo tendo os mesmos conhecimentos. Porque somos pessoas diferentes. Então, as pessoas... A gente elas chegou naquele conhecimento de formas diferentes também. Exatamente. As pessoas, elas chegam pra mim e falam assim, ai, tá tudo saturado, essa coisa que você também deve ouvir. Ai, como eu vou me diferenciar no nicho tal? Eu falo, cara, você é o seu maior diferencial. Porque as pessoas, elas escolhem fulano e não ciclano justamente por eles serem quem eles são. E não pelo conhecimento que eles têm. Porque conhecimento a gente adquire. Foi essa virada de chave de colocar o meu nome, a minha marca, maior do que o que eu faço, que me fez não ter medo mais para produzir conteúdo, que não me fez mais ter medo de mudar de caminho, mudar a rota, reajustar o meu caminho. E nessa questão, você começou muito nova e teve esse problema de autoridade por ser muito nova, porque assim... Algumas pessoas questionaram, você não sabe o que você tá falando. Como que foi essa... Por você ser tão nova, começar a aparecer, por mais que você
teve resultados, você foi até chamado para fazer um bate-papo com o Thiago, tudo mais. Como que o resto das pessoas ao redor, até mesmo de repente amigos familiares... Amigos, se julgaram. Como que foi esse... Teve muito julgamento? Não teve... Mas a questão tipo de... Nossa, ela conseguiu... Espanto. Como foi isso? Eu acho que os maiores julgamentos vieram justamente do pessoal que era próximo a mim antes disso acontecer. Não eram de pessoas que me conheciam pela internet. Eram da pessoa que estudava comigo na escola, pessoal que estava no cursinho comigo pro Enem, alguns familiares, porque, vamos ser sinceros, essas pessoas não gostam de ver alguém que a gente esteve próximo passar por todo esse crescimento. E você sentir que você tá lá. Tá ficando pra trás. Que tá ficando pra trás. Só que não é isso que acontece. Você tem que mudar a mentalidade em relação a isso. Mas, infelizmente, essas pessoas enxergam dessa forma. E os maiores julgamentos vieram justamente dessas pessoas que eram próximas a mim. O que foi difícil foi, naquela época, em aguentar isso, eu tive que realmente me blindar em relação à crítica, ao pessoal tentando me puxar e tal. Mas, em relação à autoridade... Acho que os meus resultados já falavam por si mesmo. Em relação à produção de conteúdo na internet, os meus resultados eram suficientes para demonstrar minha autoridade, além do meu know-how, do meu conteúdo. Isso já falava muito sobre a minha autoridade. Ao longo do tempo, claro, você vai amadurecendo sua autoridade, você vai colocando cada vez mais um tijolinho lá, vai melhorando, mas acho que isso aí foi o essencial. Isso é bem interessante você falar, porque assim, tem muita gente nova que quer começar o empreendedor. Tem medo. Tem medo. Por quê? Porque vai chegar, vai se expor, vai falar assim, nossa, é uma criança falando. Tipo, que autoridade ela tem? Tem pessoas que nem querem aparecer nos vídeos com medo de ser julgado. Porque vai chegar alguém e vai falar, tipo, sei lá, por exemplo, pegar alguém com 35, 40 anos que está tentando mexer com marketing digital, só que não sabe. Às vezes essas pessoas um pouco mais velhas, não tô julgando, generalizando todo mundo, mas assim, essas pessoas podem ter a mentalidade de falar assim, nossa, o que uma pessoa com 18 anos vai ensinar pra mim que tenho 40 anos, entendeu? Então pode ter esses pré-julgamentos assim, mas sensacional o que você falou. Os resultados falam por si só. Então, tipo, as pessoas olhando seu resultado, vendo o que você construiu em pouco tempo, com a sua idade, já te dá total autoridade para as pessoas irem atrás de você. Mas sabe o que eu penso? Posso estar errada, você me conta o que você acha. Mas eu acho que isso também é uma das desculpas que as pessoas encontram. A pessoa tem, sei lá, tá muito velha, eu tô muito velha. Tô muito nova, eu tô muito novo. Ai, minha família vai me julgar. Ai, meus amigos vão tirar sarro. Ai, o que vão pensar de mim? Ah, mas eu sou servidor público. Eu fui servidora pública. Quando eu pedi exoneração... Quando eu fui pedir exoneração, foi no dia do meu aniversário, eu decidi que era minha carta de alforria, sabe? Falei, quero ir embora desse negócio. A libertação. Fui lá no protocolo. Aí quando eu protocolei, a galera falava assim, você tá jogando sua vida fora? Eu sou estabilidade. Eu falei, velho, eu não quero estabilidade, porque a minha estabilidade é um teto aqui, não vai passar disso. Então acho que a gente sempre tem esse medo de alguma coisa e a gente vai criando desculpas pra não enfrentar o medo. Então é a desculpa dos amigos que vão rir, da pessoa é muito nova, é muito velha, da pessoa que já tenho estabilidade, é o meu sonho, mas pode ser depois. E no fim a pessoa nunca começa. Exatamente. Só fica essa vozinha no fundo, falando e tal. Eu acho que você tem que ver essa vozinha com outra visão. Não como um impeditivo para você nunca começar e ficar dando desculpa. Mas você saber que isso sempre vai te acompanhar e você aprender a conviver com ela. Você, Braulio, todas essas pessoas, todo mundo que a gente conhece, você sabe. A gente sente insegurança e algum medo. A gente sente o friozinho na barriga quando vai para uma palestra, quando vai para um evento importante. A gente sente aquela coisa, aquele medinho, sabe? Todo mundo sente aquilo, só que a mudança, a diferença é que a gente aprendeu a conviver com aquilo. A gente aprendeu a interpretar aquilo como uma bússola para o que é importante pra gente. Então, se tá dando aquele frio na barriga, vamos. Se dá aquele medinho, vamos. Não usa como uma desculpa para não começar. Né? Porque isso não é a nossa cabeça. Não é quando a gente chegar, quando a gente ficar rico, que as coisas vão mudar. Oh, meu Deus do céu, as pessoas acham que quando a pessoa fica milionária, tudo muda na vida. Muda algumas coisas para melhor, só que não muda se você tiver bloqueios internos. Não muda essa vozinha de você estar contente, mas nunca satisfeito. Isso não vai sair. Isso é um estado de espírito. Isso nunca vai embora. É um estado de espírito que a gente tem que aprender a conviver.
Eu tenho uma amiga que ela me falou uma vez isso. Ela falou assim, você percebeu que você nunca tá satisfeita com nada? Tipo, pra mim isso é bom. Porque senão você fica acomodado. Porque assim, se eu tivesse sempre satisfeita, passei num concurso público, tô lá, tô trabalhando, ganhando meu dinheiro. E tipo, tenho estabilidade e aí eu ia ficar lá. É bom a gente não estar satisfeito com as coisas. É bom a gente almejar coisas a mais. Mas é isso que você falou. São essas vozes. E as pessoas perguntam assim, e você ainda fica nervosa? Eu falei, cara, já fiz sei lá quantos lançamentos, mais de 60, eu já perdi a conta. Tem algum lugar anotado. Mas sei lá, eu já fiz mais de 60 lançamentos. Até hoje, quando o lançamento é muito cedo, eu coloco 8 celulares pra despertar, que eu tenho medo de perder a hora. Tipo, e eu nunca acordo com o despertador. Tipo, eu acordo antes. Tem vezes que 3 da manhã eu já tô lá pilhadona, falando, meu Deus, eu não posso perder a hora. E eu desisto de dormir. São coisas que você vai aprender a lidar, mas nunca vai passar. Porque são coisas que eu acho que é aquela... Porque a gente não tem controle, né? Eu acho que a gente tem essas coisas quando a gente realmente não tem controle do que vai acontecer. E a real é que a gente nunca tem controle de nada. Mas eu acho que essa questão do medo, de colocar desculpa, eu acho que as pessoas têm que encarar de uma outra forma. Tipo, o medo ali, aquele frio na barriga, eu acho que você tem que olhar ele como não um empecilho pra você fazer algo. E sim, um lado bom que é assim, se der um friozinho na barriga, você pensar 2 vezes pra você minimizar algum erro que possa dar. Tipo, eu vou investir tudo isso aqui nessa ação. Aí dá aquele friozinho na barriga e você fala assim, cara, qual que é o... Pensar 2 vezes pra poder fazer aquela ação que você vai tomar. Então você tem que olhar o medo como isso, tipo, algo que vai minimizar o seu erro, e não você usar ele como desculpa pra não fazer algo. Se alguém que tá nos ouvindo ou nos assistindo, dependendo de onde essa pessoa esteja, e ela quer começar agora, que conselho você daria pra ela? Estude os princípios. Estude os princípios, que na minha opinião, vou deixar bem claro, e você, se estiver assistindo isso, Olha bem no olho. Anota, olha bem no meu olho, pega um papel e caneta e anota o que eu vou falar agora. Copywriting, comportamento humano, vendas, design, identidade visual, tráfego orgânico ou pago. Pega isso e vai fundo. Não fica procurando hack, não fica procurando informaçãozinha que vai virar a tua chave. Foca nos princípios que, a partir disso, você vai criando os seus próprios métodos. Você vai ver que construindo essa base fica muito mais fácil você ter os seus resultados e você construir o seu repertório quando você tem a base dos princípios muito sólida. E o longo prazo, né? E o longo prazo. Paciência. Paciência, porque as coisas não acontecem do dia pra noite. E aí você tem que ter a paciência é uma construção. Você vai colocar um tijolinho por dia ali até virar um império aquilo ali. Mas isso tem que ter paciência. Um método de estudo que vai ajudar muito, a não ser esse modelo de estudo passivo, né? Que você só absorve conhecimento, você não aplica, só pega a teoria. Se chama Active Recall. É você quebrar aquele assunto que você estudou em perguntas, como se fosse uma prova que você faz a si mesmo. Porque o melhor método de aprendizagem não é colocar coisas, acumular coisas para dentro da sua cabeça, mas sim buscar o que tem dentro da sua cabeça e trazer para fora. É pegar aquilo que já tá na sua cabeça e puxar para fora. Por isso que responder pergunta no Instagram é uma coisa muito boa para você memorizar, para aprender mais aquilo que você já sabe. Porque você tá pegando aquilo na sua cabeça e colocando para fora. Então não tem outro melhor método de aprendizado do que esse, e realmente mudou a minha vida. Quem tiver interesse em conhecer, se chama Active Recall. Coloca aí, pesquisa como é que você aprende, que você vai encontrar no Google. Transformou a minha vida de fato, os meus estudos. Eu consigo me lembrar muito mais das coisas que eu leio e que eu estudo. Ana, onde as pessoas te encontram? Só colocar @AnaJordes em qualquer rede social. A principal que eu uso é o Instagram, então @AnaJordes que você vai me encontrar lá. E aí vocês vão lá e conversam com ela, gente. Ela é gente boa. Mas sem nudes, por favor. Sem nudes, gente. Eu não tenho nem como te agradecer. Muito, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Por ter trazido um pouco da sua história. Eu tenho certeza que ela foi muito inspiradora. Foi pra gente também. De verdade, muito obrigada. Eu que agradeço, Ju, de verdade. É um prazer estar aqui, poder conversar com vocês, poder trazer um pouco do que eu aprendi, né? Para o pessoal. Então, espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e muito obrigada pelo convite. E, gente, vocês me encontram no Instagram, @ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli são 2 Cs e um L e I no final. Agora eu tenho que falar sobre isso.
E você encontra no @BraulioSimberg. Ainda não tem nada lá, mas um dia vai ter, gente. A gente tem fé, a gente tá lutando. Tá lutando. Inclusive, a gente pode até fazer uns Paranauê assim. Vocês ajudam a gente a visualizar os podcasts para que ele comece a produzir conteúdo. E aproveitando que a gente tá falando sobre isso, em algum lugar, se você está vendo, se você está ouvindo, vai ter um botão. Procure esse botão. É seguir, inscrever, curtir, compartilhar, comentar qualquer coisa que seja... que o Lucão fique orgulhoso de mim. Então, por favor, clique neste botão para que ele me elogie e me ame. Gente, muito obrigada por estarem aqui. A gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau. Tamo junto.